Nós queremos estender as nossas mais sinceras e cordiais boas-vindas a todos vocês que estão em seus lares para a nossa programação em nossas plataformas digitais. Hoje é sábado, hoje é dia de adoração e é dia também de nós termos a nossa escola sabatina. E estamos felizes, né, Samuel? Embora não podemos estar ainda juntos, certamente estamos com saudade da igreja. Eu me lembro muito daquele verso que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como que a gente está com vontade de congregar novamente. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui e tentando levar para você todo o clima de adoração que cerca o sábado, e especialmente o estudo da palavra. Mas Samuel, embora estejamos aqui, estamos juntos, mas a gente está se cuidando, não é isso? Com certeza, vocês podem ver aqui, nós temos o álcool em gel, estamos mantendo uma distância segura, porque a gente está seguindo as recomendações de saúde, né? Nós precisamos ter esse cuidado. Pastor, o senhor sabia que nós já temos 1.270 inscritos no nosso canal? Maravilha. Muita gente, nós queremos agradecer você que já se inscreveu, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E Pastor Neto, cada vídeo que a gente posta, cada culto, cada mensagem, as pessoas entram ali, elas comentam, isso significa que elas estão gostando e a palavra de Deus está alcançando corações. Que você possa continuar acompanhando os nossos conteúdos. Nós vamos continuar nesse período, né, pastor, de quarentena, produzindo esses conteúdos, enquanto não voltarmos aqui para a igreja fisicamente, né? É isso aí. E nós estamos num clima de adoração, sábado tem música. A música, ela é uma das formas que a gente tem de expressar essa adoração ao Senhor. E hoje nós temos a alegria, Samuel, de ter conosco aqui uma convidada especial do setor Campinas. A Lidiane vai louvar a Deus agora. Lídia, que Deus te abençoe e que o seu louvor possa chegar até o trono da glória e que possa encher de alegria o coração do nosso Pai. Há muito tempo aprendi sobre um pastor que leva as águas tranquilas e acalma a dor. O Salvador real, um amigo sem igual, o único que entende os meus temores e pesar. Jesus, a quem eu clamo, o meu Senhor, deixa tudo se preciso for para socorrer-me na dor. Fonte de perdão, de amor e salvação, o único que entende o meu falho coração, a quem dedico hoje o meu louvor, minha alma, minha vida, o meu amor. Por isso, Senhor, me ajoelho aos teus pés, deponho em tuas mãos o nada que sei, o pouco que sou. Imprime em mim, ó Deus, o teu querer, tua vontade, tuas leis em meu viver. Se preciso for, reconstrua o que sou, mas não encumbras nunca o teu amor. Não quero ser mais eu, vive em mim, Senhor.
a Jesus, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Bom dia, crianças. Feliz sábado a todos vocês. Hoje a gente vai contar uma história que tem por título A Casa na Areia e na Rocha. Você já deve ter escutado falar, né? Isso é uma parábola de Jesus. Jesus contava parábolas que são histórias para servir de lição para a gente. Toda a parábola de Jesus tem uma lição por trás dela. E hoje a gente vai ouvir de 2 homens que queriam construir casas. Dois construtores. Eles tinham muito desejo de construir casa. E cada um escolheu uma forma de construir casa. O primeiro, ele quis construir a casa, sabe aonde, crianças? Numa rocha. A rocha é bem firme, né, crianças? O segundo escolheu construir na areia. A areia não é tão firme quanto a rocha, né, crianças? Vamos colocar mais um pouquinho de areia. Vamos ajeitar para a casa ficar bonita. Então, o primeiro construiu a casa numa rocha e o segundo escolheu a areia para construir a casa. De repente veio uma tempestade, com muito vento, com muita chuva. E o que aconteceu? Molhou a casa na rocha, mas ela está intacto, ela nem mexeu. E quando molhou a casa na areia, a areia começou a ficar mole. E o que aconteceu? Foi destruída essa casa. E o que Jesus quis falar para a gente a respeito dessa parábola? Que a rocha é Cristo Jesus. E que nós devemos sempre estar firme na rocha. Como que a gente deve estar firme? Com pensamento. Não é, crianças? Orando, pedindo a Jesus para sempre estar conosco, sempre com pensamento, com físico. Não é verdade, crianças? Lendo a lição, lendo a Bíblia, buscando a Deus, tendo reverência. E quando a gente está firmado na areia, a gente fica firme? Não, a gente não fica firme quando a gente faz o que a gente pensa que está certo, quando a gente faz o que a gente quer. Não é verdade? Mas Jesus deixa uma grande lição para a gente. Nós devemos sempre estar firme com Jesus. Não é verdade, crianças? Então, daqui para frente, vamos sempre estar reverente e buscando a Deus cada dia mais. Amar a Deus, servi-lo com alegria e de todo o coração. Agora, a tia vai deixar um versículo para vocês, para comprovar que essa parábola, ela tem muito sentido para a nossa vida de hoje. E crianças, está em Salmo, capítulo 18, versículo 2.
O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refúgio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém, crianças? Agora a gente vai orar para reforçar esse versículo que a tia leu. Vamos orar? Chama o papai, a mamãe, todo mundo que está na casa e vamos ter reverência para falar com o nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhinhos? Papai do céu, obrigada por esse sábado maravilhoso, que o Senhor esteja conosco no restante desse dia, que o Senhor preparou com tanto carinho para nós. Obrigada pelas lições que tem na Bíblia, pelas parábolas, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer por nós. Esteja conosco hoje e sempre. Amém. O Informativo Mundial das Missões desse trimestre vem trazendo histórias da divisão transeuropeia e ali há projetos especiais como construções de centros de influência e também de igrejas em países como Sérvia, Chipre e também Noruega. Então, desde já, você vai colocando de parte a sua oferta e guardando para esses projetos especiais. Você pode, de uma forma assim direta, abençoar essas pessoas por meio desses projetos que certamente farão muito bem para as pessoas daquela comunidade. Sábado também, Samuel, é o dia de adoração com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Hoje você não tem a oportunidade de trazer os seus donativos até a igreja, mas nós temos os nossos meios eletrônicos. Você pode usar o 7Me, que é o nosso aplicativo, onde você pode fazer várias atividades, inclusive devolver o seu dízimo e as suas ofertas. Você pode também fazer uma transferência bancária para a conta da igreja, certamente o seu tesoureiro pode passar para você essa conta. E também, se você não tem muita facilidade com esses meios, ligue para o tesoureiro. Você não vem aqui pegar o meu dízimo, a minha oferta, mas nós possamos continuar, mesmo em tempo de crise, sendo fiel ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: aqueles que me honram, eu honrarei. E nós temos a certeza de que Deus continuará cuidando do seu povo. Então, que Deus nos ajude e que nós possamos continuar mantendo a nossa fidelidade a Ele. Informativo Mundial das Missões. De volta à escola. Os pais de Daniela desejavam que ela tivesse um diploma universitário, mas ela não gostava da ideia. Mesmo assim, para agradá-los, ingressou no curso de língua russa, mas logo abandonou a faculdade. Daniela continuou a vida, se casou com um adventista, aceitou a mensagem bíblica e conseguiu um emprego de call center. Ela era feliz em casa, mas entediada no trabalho. Se arrependia de não ter feito uma faculdade. Porém, sua rotina foi quebrada quando teve um filho e conseguiu uma licença maternidade de 3 anos. Perto do fim da licença, ela já pensava em encontrar outro emprego, mas a falta de uma graduação limitava suas opções. Foi então que o seu pai a lembrou novamente da universidade e de retornar aos estudos. Daniela argumentou que não tinha tempo, mas acabou tomando coragem e se inscrevendo em um vestibular. Ela iria prestar vestibular para o curso de psicologia em uma grande universidade em Belgrado, na Sérvia. Mas então surgiu um problema. A prova do vestibular foi marcada para o sábado, o dia sagrado de Deus. E então, Daniela teve que desistir daquela universidade. Mas ela teve uma ideia: se inscrever no vestibular de uma universidade que a prova não caísse no sábado, e depois de um tempo pedir transferência para a Universidade de Belgrado. Ela encontrou uma boa universidade na cidade de Novi Sad e conseguiu ser aprovada no exame de primeira. O ano seguinte foi extremamente agitado, mas Daniela conseguiu se virar com a ajuda de sua família. Ela não sabia como aguentaria o segundo ano, mas então a empresa que trabalhava entrou em crise e a demitiu. Daniela viu isso como uma bênção, porque teria mais tempo para as aulas e para a família. Daniela se formou em psicologia em outubro de 2018
e hoje está feliz em ser coordenadora da ADRA em um centro de mulheres refugiadas em Belgrado. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir uma igreja próxima deste centro de refugiados na Sérvia. Sejamos liberais. Mais uma vez, nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina, pastor. E já estamos na terceira lição desse trimestre. Essa semana, nós estudamos sobre a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. E, pastor, nós temos convidados especiais esse sábado. Quem são? Sim, duas pessoas que vocês conhecem bem. O irmão Deusivânio Dornelles, que ele é primeiro ancião aqui da Igreja do Setor Coimbra, e também o pastor Fábio Lúcio, que é o presidente da Associação Brasil Central. Ele encontrou um espaço na sua agenda para poder estar conosco aqui nesse sábado, discorrendo conosco os assuntos acerca da lição que estudamos. Que Deus possa usar cada um de vocês. Abençoe também a Jussara, que é a nossa mediadora. Ju, é com você. Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar agora o estudo da lição. E é você que está aí na sua casa, nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu espero que você esteja bem. Nesse trimestre, então, nós estamos estudando como interpretar as Escrituras e hoje nós temos dois convidados especiais, eu quero apresentá-los a vocês. Nós temos Deusivânio Dornelles, seja bem-vindo, Deusivânio. Muito obrigado, Ju, obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui novamente na igreja, agora falando para todo o distrito, né? E que a gente possa aprender junto nessa lição, essa lição maravilhosa, e fala sobre a palavra de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nada mais pertinente do que o conhecimento da palavra do Senhor. Deusivânio é o primeiro ancião aqui da Igreja do Setor Coimbra. E o outro convidado é o pastor Fábio Lúcio. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Ju. Meu abraço, pessoal do distrito de Coimbra, que está em casa aí agora. É uma alegria retornar aqui a essa igreja maravilhosa e abençoada, para compartilhar a palavra de Deus com vocês ao lado dos meus amigos aqui. O pastor Fábio Lúcio, ele é o pastor geral para a Igreja Adventista em todo o estado de Goiás e nós estamos muito felizes com a presença de vocês dois. E eu gostaria agora de iniciarmos então com uma oração. Vamos orar então. Deus eterno, nós te agradecemos a oportunidade que nós temos de estudarmos a Tua Palavra agora e de termos em mente e compartilharmos com os nossos irmãos qual era a percepção de Jesus e dos apóstolos em relação à Tua Palavra. Que o Senhor nos oriente, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que Teu Espírito Santo esteja conosco aqui na igreja, mas que Ele esteja com cada família em seus lares, e que a gente possa tirar lições maravilhosas da lição dessa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A visão de Jesus e dos discípulos acerca da Bíblia, e o próprio Jesus afirmou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E em outros relatos, nós vimos que Jesus também disse: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Deusivânio, qual a importância de interpretarmos corretamente a Bíblia para a nossa salvação? Bom, quando Jesus fala aqui, né, errais não conhecendo as Escrituras, a Escritura, Salmo 119, diz que é uma luz para o nosso caminho, né? Então, se nós estamos aqui em uma caminhada para a terra prometida, para a nova Jerusalém, e a Bíblia, ela funciona como um mapa. E mesmo nos assuntos que nós temos aqui, nas coisas concernentes à nossa vida, Jesus diz lá em João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecendo a Bíblia, nós estamos livres de alguns erros que são comuns às pessoas que não têm o contato com a Bíblia, que não conhecem a Deus. Então, Deus deixou esse mapa para a gente. Deus deixou essas instruções para a gente. E Oséias, né, fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente despreza a Bíblia, quando a gente despreza o conhecimento que está à nossa disposição, a gente corre o risco também de perecer.
perecer não somente para essa vida, mas perecer também para a eternidade. Então, a Bíblia, ela é de suma importância na minha e na sua vida. Nós precisamos conhecer, nós precisamos dominar a Bíblia Sagrada. Exatamente. Eu fico vendo, Ju, na pergunta que você fez, a importância, né, de nós interpretarmos bem a Bíblia. Quando você não usa os princípios de interpretação que a própria Bíblia traz, muitas vezes a gente pode ter várias visões do mesmo assunto. Mas é muito importante que nós, que temos a palavra de Deus em nossas mãos como luz, que é o que o Deus Silvânio disse aqui agora, nós precisamos entender que essa própria palavra, ela mesma traz elementos que nos ajudam a ter a interpretação correta, para que a gente não tenha que usar outras lentes, como a lente da filosofia, por exemplo, né? A lente da cultura, por exemplo. Na verdade, não é a Bíblia que tem que se moldar à cultura ou à filosofia, ao contrário, é a filosofia e a cultura que devem se moldar à Bíblia. Então, se nós usamos a própria Bíblia, olhamos o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram a respeito do texto bíblico, a gente vai ter uma excelente interpretação e não vamos fugir da vontade de Deus para a nossa vida. Interessante. Como hoje em dia muitas pessoas distorcem, né? Leem a Bíblia de forma errada, interpretam de forma errada e também passa para outras pessoas de forma errada. Isso é um perigo muito grande. E a Bíblia é como se fosse uma bússola. Você tem que saber usar, porque mesmo uma bússola sendo exata, se você não usa corretamente, ela pode dar um caminho diferente. A Bíblia, Ju, ela tem a sua cosmovisão, né? O cristianismo tem a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. E se porventura eu estiver lendo a Bíblia com uma outra lente, com uma outra visão de mundo, eu vou querer adaptar a Bíblia à minha realidade, né? E toda vez que a gente fizer isso, pode ser que a gente vai ter uma interpretação errada das Escrituras, dar um jeitinho, né, naquilo que o texto muitas vezes não passou nem perto de dizer. Exatamente. 40 dias antes, Jesus passou pelo batismo, e aí ele ouviu a voz de Deus dizendo que ele era o Filho amado e que Deus tinha alegria nele. Depois, no episódio em que Jesus ficou no deserto e ele foi tentado por Satanás, Satanás vem com uma afirmação que dizia assim: se tu és o Filho de Deus, faça com que as pedras se transformem em pães, fazendo uma distorção do que já tinha acontecido. O que é que estava em jogo nessa situação, nesse episódio? Como as Escrituras tiveram um papel fundamental nessa cena? Muito boa pergunta, Ju. A gente, quando olha essa cena que está lá em Mateus, no capítulo 4, né? Jesus ele foi levado ao deserto e ele estava cheio do Espírito ali. E ele enfrentou as investidas de Satanás sempre com as Escrituras. Veja que mesmo durante toda essa conversa que ele teve com o inimigo, como o inimigo percebeu que na primeira pergunta, no primeiro questionamento ele respondeu usando a Bíblia, no segundo o inimigo já usa a Bíblia também. Ele pega o Salmo 91 para poder fazer uma aplicação errônea dentro de um contexto que ele achava que estava certo para enganar o próprio Cristo. Mas veja que o que estava em jogo aqui, quando a própria palavra de Deus estava em jogo aqui, quando quando o inimigo fala para ele, se tu és o Filho de Deus, pouco tempo antes, quando Jesus foi batizado, ouviu-se a voz de Deus do céu, a própria palavra de Deus dizendo, tu és o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer, ou em quem eu me comprazo. Ou seja, ali a palavra de Deus, do próprio Deus já disse que Jesus era filho dele. E agora o inimigo começa colocando em dúvida isso. Ele fala, se tu és o Filho de Deus, né? Então veja que a palavra de Deus, quando ela é colocada em questionamento, quando ela é colocada em dúvida, ela traz problemas. Mas Jesus ele usa agora alguns textos de Deuteronômio para poder responder com a própria Bíblia aquilo que Satanás estava tentando distorcer, né?
Ele usa a própria Bíblia. Veja que o inimigo, ele conhece a Bíblia. E ele vai usar a própria Bíblia para distorcer as coisas. Mas Jesus conhecia a Bíblia. Jesus conhecia a palavra de Deus. E ele agora coloca nesse momento as coisas no seu devido lugar, né? A importância da gente conhecer a Bíblia, que o relato diz que no final dos 40 dias, Jesus teve fome. Então Jesus estava debilitado pela fome, pela sede, e nesse momento Satanás enxergou uma brecha que não existia, né? Ele falou, agora é o meu momento. Então Jesus refuta Satanás usando a Bíblia Sagrada. Então Jesus estava ali com fome, com sede, né? No meio dessa tribulação, poderíamos dizer assim, que Jesus estava passando pela ausência de água e de alimento. Às vezes a gente passa pela ausência de alguma coisa também, estamos mais vulneráveis, e aí entra a importância da Bíblia, porque nesses momentos o inimigo se levanta contra nós, quando nós estamos mais vulneráveis na visão dele. E aí, nesse momento, a gente pode usar a Bíblia para refutar Satanás, como Jesus fez. E quando Jesus usou aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, o contexto lá é que o povo estava com fome, né? Deus estava mantendo o povo com maná, e o povo tinha sido humilhado por Deus, né? Ele precisava passar por esse processo para saber que quem mantinha era Deus, que Deus era quem cuidava de todos os aspectos. Então, quando Jesus também cita isso daqui, Ju, Jesus está dizendo também para Satanás e para todos, né? Porque essa história ficou relatada na Bíblia. A minha dependência é completa do meu Pai. Eu estou nas mãos do meu Pai. Então, eu dependo do que o meu Pai me serve para comer, mas dependo de tudo que meu Pai fala. Aqui, Ju, ainda me permite fazer um complemento, tem algo muito interessante para o nosso dia a dia hoje. Como nós enfrentamos as tentações? Aqui tem um exemplo de como Jesus enfrentou a tentação, a primeira, a segunda e a terceira. Ele enfrentou a tentação indo na palavra de Deus. Ele enfrentou a tentação indo à fonte de sabedoria, indo até a luz, indo até a lâmpada para os pés. Muitas vezes nós lidamos com a tentação de uma forma diferente da que Jesus lidou. Jesus lidou com a tentação aqui, indo até a palavra, e para cada investida do inimigo, ele tinha um assim diz o Senhor. Então aqui fica uma dica, você que está em casa nesse momento, interagindo aí com a tua lição nas mãos, é importante você saber, a Bíblia diz, né, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que a gente resiste às tentações do inimigo? Como Jesus fez? Indo até a Bíblia. Então, a próxima vez que ele te tentar, experimenta isso. Experimenta ir até a Bíblia, que ela é a fonte de todo o poder, e o assim diz o Senhor vai te livrar. Pastor, e a primeira parte desse versículo é a chave, né? Porque a gente usa sempre, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira parte diz, sujeitai-vos a Deus, aí sim a gente resiste o diabo e ele foge da gente. O problema é que às vezes a gente quer afugentar o nosso inimigo, mas a gente não está sujeito a Deus, porque a sujeição a Deus, né, vem pela palavra do Senhor. Muito bom. A senhora White, ela descreve em seus livros que quando as pessoas não se sentem atraídas pelo que diz a Bíblia, ou seja, quando em algum momento da sua vida não condiz com a palavra de Deus, as pessoas tendem a rejeitar a verdade. Elas tendem a se afastar dos ensinamentos de Cristo e deixam de ler a Bíblia. Podemos escolher alguma parte que nos identifica ou que nos acaricia de alguma forma na Bíblia? Será que é correto nós apenas gostar de uma parte da Bíblia e esquecer de uma outra? Nós podemos fazer isso? Tem um ditado árabe que diz assim, mais vale um tapa do amigo do que um beijo do inimigo. E pela nossa natureza, às vezes a gente se depara com algum texto que é contrário àquilo que a gente gosta. Mas no fundo, Ju, o Espírito revela para nós que aquilo que a gente faz não é salutar, não é saudável para a gente. Então, mesmo sendo assim algo que a gente não gosta, a gente precisa abandonar, a gente precisa buscar em Deus força para superar isso, né?
e como toda a Bíblia foi inspirada, né, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito para toda boa obra. Então, quando fala de toda a Escritura, ela começa lá em Gênesis, né, e vai até Apocalipse. Na época que isso foi escrito, ela ia de Gênesis até Malaquias, e aí finalizava, era o que eles conheciam como Escritura, né? Então, tudo isso, eu gostando ou não, indo contrário às minhas vontades ou não, tudo isso foi inspirada pelo Senhor. É verdade. Há uma tendência, eu conheço pessoas assim, que pegam a parte que mais me satisfaz. E, assim, não tem problema você ter textos que você gosta mais, que você frisa na tua Bíblia, não tem problema com isso. Normalmente, os textos mais fáceis e mais gostosos de serem ouvidos são aqueles que a gente frisa. Tipo os Salmos. Tipo Salmos, João 3,16. Pode olhar na Bíblia. Esses são os textos que a gente, às vezes, mais gosta de marcar. Mas dificilmente você vai ver o texto de Lucas, por exemplo, 9, quando Jesus diz assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Por quê? Porque esse é mais difícil de você ouvir. Mas é como o Deus Silvânio disse, a Bíblia, ela é toda inspirada e ela é toda como a palavra de Deus. Nós temos em Lucas capítulo 24 uma história interessante que a lição trouxe essa semana, né? Vou apenas mencionar aqui rapidamente. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam andando ali no caminho de Emaús, um deles chamava-se Cleopas, e eles estavam ali sem saber o que eles faziam, até que Jesus se junta a eles. Inicialmente eles não identificaram que era o Cristo, mas como que ele tratou as Escrituras ali? A própria Bíblia, em Lucas 24, verso 17, diz que Jesus começou a ensinar para eles usando todas as Escrituras, né? Como a lei de Moisés, os profetas e os salmos, essas três partes que resumiam toda a Escritura conhecida até então. Então, é muito perigoso hoje a gente falar, não, essa parte é inspirada, aquela não é. Essa é inspirada, aquela não é. Nós não temos autoridade para fazer isso. Eu, você, o pastor, pode ser que eu esteja falando para alguém que é membro de uma outra igreja aí, você é muito bem-vindo aqui entre nós, mas nenhum pastor tem autoridade para separar o texto bíblico, aquilo que é inspirado ou que não é. Então nós entendemos que toda a palavra de Deus é inspirada e ela serve como texto que o Deus Silvânio mencionou aqui. Ela serve para quê? Para orientar, mas serve para repreender também. Ela serve para repreender, para nos dizer qual é o caminho. Então tome toda a palavra de Deus como a inerrante palavra de Deus, que a bênção vai chegar até a tua casa. Amém. Como o pastor mencionou sobre o relato dos discípulos que estavam voltando de Jerusalém, lá pelo caminho de Emaús, e eles estavam passando por um sofrimento, por uma angústia, né? Eles viram o Cristo serem morto, maltratado e tudo mais, e eles estavam com o coração muito aflito. E quando Jesus falou das Escrituras, de uma forma assim tão bela, tão bonita, que eles sentiram um conforto maior. E nós estamos passando por uma situação também ruim, lamentável, né? A pandemia, por causa de um vírus, e nós queremos então saber se nós podemos encontrar na Bíblia algum consolo para essa situação, para que o nosso coração possa ficar em paz, para que possamos ter mais esperança. Não, exatamente. Vejam que os discípulos que eu mencionei agora há pouco, eles estavam caminhando num momento bem difícil da história deles, talvez parecido com esse momento que a gente está caminhando aqui. Onde Jesus foi encontrar lenitivo, esperança e certeza para eles? Na Bíblia. E Jesus usou toda a Escritura. Jesus poderia ter usado talvez uma frase de impacto, Jesus poderia ter usado talvez a filosofia, uma parábola, Jesus poderia ter usado talvez aí uma técnica de motivação. Sim. Mas o que Jesus usou?
Isso é uma grande dica para mim e para você. As pessoas hoje, elas estão meio que perdidas. Muitas não sabem o que vai ser após essa doença, que é uma doença global. E Jesus nos deu um grande exemplo de como nós podemos fazer para levar esperança a elas, através das Escrituras. Então, o próprio profeta Amós, ele diz que Deus não vai fazer nada. Amós capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que Deus não vai fazer nada, o soberano, sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, nós temos o plano de Deus revelado. Que tal se, especialmente nesse momento de coronavírus, de crise, nós fizermos igual Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús? Nós pegarmos as Escrituras para levar esperança para eles, porque o plano já está delineado, o plano já está feito, e as pessoas estão aí só precisando ouvir, não uma filosofia, não uma resposta do pastor Fábio ou de quem quer que seja. Eles querem ouvir um assim, diz o Senhor. Então eu acho que esse exemplo do caminho de Emaús é um grande exemplo que a gente pode usar hoje também, em plena época do coronavírus, né, Deus Silvano? Sim, com certeza, pastor. E para você que está assistindo a gente, né, consolo para esse tempo. Leia Salmo 91, leia Salmo 46. Tem muita coisa linda que realmente acalenta a gente nesses momentos. E Ju, os 2 discípulos, junto com tantas outras pessoas em Jerusalém, todo Israel, eles acabaram por desprezar a leitura da Bíblia, não entendendo a data do nascimento, não entendendo como seria o Messias, e até os próprios discípulos não entendendo sobre a morte e a ressurreição. Isso por quê? Porque desprezaram a Bíblia. Então, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, que é um tempo difícil, de isolamento social, peraí, não pode me pegar de surpresa, porque eu sou cristão, eu conheço a Bíblia. E aí então eu olho lá em Mateus 24, né, especialmente versículo 7, lá fala que vai ter pestes, que vai ter fome, que vai ter guerra. Então, se eu conheço, eu vou olhar para aquilo ali e falar, opa, isso é mais um indicativo da vinda do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. Se essa é a minha bendita esperança, a volta de Jesus, os indicativos, eles só podem me servir como alerta, não como alarme, né, para ficar aí alarmista, correndo de um lado para o outro. Pessoas lá fora podem ficar assim, porque não conhecem. Agora, eu que sou cristão, que me intitulo como cristão, eu conheço. Então, isso deve me levar de volta à palavra do Senhor, para estudar mais, para entender mais, e ver qual ponto da história eu estou. Quão próximo eu estou da volta do Senhor Jesus. E então, seguir o meu caminho de preparação. E me permita ainda, Ju, deixar um texto bíblico em cima disso que o Deus Silvano falou. Amós 8:11, parece que está se cumprindo no tempo que a gente vive aqui. O que diz lá? Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede da palavra do Senhor. Então, nesse momento, as pessoas estão famintas. O índice de pessoas querendo saber o que vai acontecer aumentou muito. Então, é um momento propício para você que está nos assistindo procurar um amigo, um parente e começar a compartilhar a palavra de Deus com eles. Uma boa oportunidade. Jesus é o nosso exemplo. E todas as suas ações, todas as suas palavras eram de ensinamentos. Mas será que é possível ter alguém que acredite em Jesus, mas despreze as Escrituras? Ou não saiba como conciliar a sua fé em Jesus como seu único Salvador, mas que também não queira dar tanta validade à Bíblia? Será que é possível isso? Nós temos ainda, pela misericórdia do Senhor, um resquício de eternidade. Isso leva as pessoas a acreditar em Jesus, a aceitar Jesus como Salvador. Só que tem uma grande diferença entre você crer que Jesus é o Filho de Deus, você aceitar Jesus e você seguir a Jesus. Para seguir a Jesus precisa de algumas renúncias, né? E isso é mais complicado fazer. Agora, as pessoas olhando, né, falar, não, eu vou ficar só com o Novo Testamento, né, eu vou desprezar aqui o Antigo. A lição trabalhou bem isso daí, né, os
os pontos do Novo Testamento que citam o Antigo Testamento. Então, um estudioso diz que 2.688 vezes o Novo Testamento citou o Antigo. Então, peraí, como eu posso, em sã consciência, desprezar algo que o próprio Jesus citou, os discípulos citaram, o apóstolo Paulo cita uma centena de vezes. Então, se o próprio Cristo, se aqueles que conviveram com Cristo, que tiveram uma experiência tão linda com Cristo, não desprezaram, como posso eu desprezar? Como posso eu simplesmente olhar e falar, não, isso aqui passou? E nós precisamos entender também, pastor Fábio, geralmente a gente faz uma coisa nova, a gente troca uma coisa quando a gente acha algo melhor. E se a gente fizesse isso, Ju, é como se a gente estivesse dizendo, olha, Deus fez aqui o Antigo Testamento, foi bom, mas agora Deus tem algo melhor que é o Novo Testamento. E Deus, ele não erra. As coisas de Deus são perfeitas. Então o Antigo Testamento, ele é tão válido, tão necessário e tão lindo quanto o Novo Testamento. Sendo assim, eu não posso, de forma nenhuma, desprezar parte da Bíblia e me agarrar a outra. Eu acho que seria, Ju, uma incoerência a gente dizer que aceita o Jesus que citou, na maioria dos seus ensinamentos, personagens históricos do Antigo Testamento, eventos que alguns até negam. Em Mateus 24, Jesus, no ensinamento de juízo, ele menciona o dilúvio, Antigo Testamento. Então, esse Jesus, quando foi para o deserto, ele se defendeu citando palavras e mensagens do Antigo Testamento. Ele cita em seus ensinamentos para os discípulos passagens de personagens do Novo Testamento, como Noé, o que eu mencionei agora, como Davi, como Eliseu, como Elias. Então, como que alguém que tinha a palavra de Deus como um todo, como um conjunto, incluindo o Novo Testamento, como que eu vou dizer que eu aceito essa pessoa, mas eu não aceito a base do ensinamento dela, que estava também no Antigo Testamento? Então, para mim, não encaixa. Seria uma incoerência muito grande aceitar o Jesus, mas não aceitar o ensinamento dele, em que sua maior parte foi baseado no Antigo Testamento. Muito bem. A Bíblia ela foi escrita num contexto diferente do nosso, em tempos antigos. E a mensagem que ela traz teve uma importância muito grande no povo de Israel e em qualquer outro dos povos que queiram estudar a palavra de Deus e conhecer mais sobre Jesus. Mas será que ela ainda pode ser relevante no nosso século? Estamos no século 21, onde muitas coisas são diferentes das culturas antigas. Como esse livro ainda pode ser relevante para as nossas vidas? Então, tem um texto que eu gosto muito do profeta Isaías. Isaías 40, verso 8, diz assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus nunca vai cair em desuso, porque Ele é Deus. A palavra de Deus nunca vai entrar num modo que está fora de moda, não. A palavra de Deus, ela sempre vai ser relevante se eu quero tomar a palavra de Deus como verdade, e toda ela. Tem gente que, infelizmente, toma a palavra de Deus apenas como história, toma a palavra de Deus apenas como algo que é legal, é um ensinamento positivo, moral, tem um bom fundo moral, mas não tomam a palavra de Deus como normativa. E é importante a gente tocar nesse ponto, nós que cremos que o nosso único credo como adventistas do sétimo dia é a Bíblia, e somente a Bíblia, ou sola Escritura. Nós precisamos entender que, além de tomarmos como história, além de tomarmos como moral, nós tomarmos a palavra de Deus também como normativa, ou seja, já que essa palavra não sai de moda, ela tem que ter autoridade para mudar a minha vida. Por isso ela é normativa. E para os adventistas é a única regra de fé e prática. Então ela não sai.
jamais de moda, né, Deus Silvano? A palavra de Deus permanece para sempre, né? Permanece para sempre. E assim, para aqueles que acham que ficou fora de moda, pega Daniel capítulo 2, né? Lá conta a história dos dias de Daniel até a fundação do reino de Deus, do reino eterno de Deus. Pega Mateus 24, tem algo mais atual que Mateus 24? São coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E quando foi escrito, era algo assim, nossa, será que um dia isso vai acontecer? E está acontecendo nos nossos dias, então atual. A palavra de Deus seria desnecessária e ultrapassada se não fosse escrita, né, ou dita, inspirada por um Deus que é eterno, que conhece o passado, que conhece o futuro e conhece o presente. Tudo bem, Deus vale, mas traga algo assim que seja para mim então, para os nossos dias. Beleza. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O que diz lá? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui está dizendo que o inimigo, no final dos tempos, vai fazer guerra contra a igreja do Senhor. Isso é para quando? Para os meus dias. Isso está acontecendo quando? Ou vai acontecer quando? Está acontecendo hoje. Então a palavra de Deus, ela é atual. Qualquer pessoa que fizer uma leitura da palavra de Deus, não tem como refutar isso. A pessoa pode usar essas palavras se não ler. Aí não tem como você fazer um parâmetro, né? Porque se a pessoa não conhece. Agora, se a pessoa lê, ela vai entender que a palavra do Senhor, apesar de milênios que foi escrita, ela é atual, ela serve para os meus dias. Muito bem, amém por isso, né? Os escritores do Novo Testamento citaram o Velho Testamento, e existem até algumas citações que a gente tem a impressão de que foi algum autor do Novo Testamento que falou, mas ele está citando um do Antigo, né? Como o justo viverá pela fé, que a gente encontra no Novo Testamento, mas foi Abacuque que fez essa declaração. Nos nossos dias, muitas pessoas podem apenas usar a Bíblia como se fosse um livro de história e retirar da própria Bíblia o foco que é Jesus, os seus ensinamentos, os seus milagres e o poder que esse livro tem para transformar as nossas vidas. E tira dela a lição principal, que é um Cristo querendo salvar a humanidade. O que está por trás disso tudo? Qual é o perigo que tem em as pessoas acharem que o livro é apenas um livro de história? Bom, a Bíblia, ela seria apenas um livro de história, e pode até ser, Ju, hoje, apenas um livro de história, quando você busca o conhecimento na Bíblia com o coração fechado para as influências do Senhor. O inimigo, ele citou a Bíblia, ele conhece a Bíblia. E quando a gente vai fazer estudo, às vezes com alguma pessoa de outra denominação, ou pessoa que mesmo que não tem religião nenhuma, muitas delas conhecem bem a Bíblia. Conhecem bem. Você fala algum versículo, às vezes ela até dá um complemento daquele versículo que você falou, mas ela nunca abriu o coração a Deus para deixar Deus transformar. A Bíblia, ela transforma. Por isso que a Bíblia, a leitura da Bíblia, ela nunca pode ser feita sem oração, sem pedir ao Espírito Santo para Ele estar aqui, para Ele abrir a nossa mente, para Ele ensinar as lições que Ele tem para a gente. Então, se você pegar a Bíblia com o coração fechado, vai ser apenas um livro de histórias, de bonitas histórias, mas somente história. Agora, a partir do momento que você abre o coração, abre a sua mente, pede a inspiração de Deus, aí é um livro cheio de histórias, mas cheio de transformação. Quantas pessoas que tiveram a vida totalmente mudadas por esse livro? Milhões, arrisco a dizer bilhões de pessoas, mas tem que ser buscado com o coração aberto, para ouvir a palavra do Senhor, Deus falando contigo. Sem dúvida, a Bíblia, tem muita história na Bíblia, lógico. A Bíblia demorou aí 1.500 anos para ser escrita, desde o primeiro livro até o último. A Bíblia, ela teve mais de 40 autores, né? Então você imagina, de culturas diferentes,
de condição financeira diferente, de escolaridade diferente, mas desde o primeiro livro até o último, você não encontra a Bíblia se contradizendo. Você vê um fio de ouro seguindo toda a história, porque apesar de ter sido escrita ao longo de todo esse tempo por vários autores, a Bíblia teve só um editor, e o editor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, por isso, a Bíblia, se ela for tomada apenas como história, para aquela pessoa, ela vai ter um conhecimento, ela vai ter talvez uma mudança moral na vida dela, ela vai passar a fazer algumas coisas corretas, mas não vai ter a transformação. Por quê? Porque a Bíblia, ela precisa ser também autoritativa na vida das pessoas, ao ponto de mudar a minha forma de enxergar e de fazer. Então, por isso a Bíblia não deve ser tomada apenas como história, ela deve ser tomada como uma regra de fé, uma regra de prática na minha vida, para que eu possa, se eu estava indo numa direção e a Bíblia diz que eu tenho que ir em outra, porque ela está me repreendendo, e a palavra de Deus serve para isso também, eu preciso não adequar a Bíblia à minha vida, mas adequar a minha vida ao que a Bíblia diz. Júlio, você falou no início aí, né, de alguns textos que são usados no Novo Testamento, que as pessoas acham que o original foi lá, né? Jesus falou, né, que Deus fez macho e fêmea, né? Então deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a mulher. Isso está lá em Gênesis, né, capítulo 2. E a lição fez uma pergunta: essas palavras, o autor foi Moisés ou foi Deus? Originalmente foi Deus, porque essas palavras foram ditas, pastor, no casamento, né, entre aspas, de Adão e Eva. Moisés estava lá, vendo o casamento de Adão e Eva, o Senhor entregando Eva para o seu marido, Adão? Não estava. Então o Espírito do Senhor inspirou Moisés a escrever todo o livro de Gênesis, né, lógico, e o Gênesis capítulo 2, que tem essa citação usada por Jesus. E ainda em cima disso que o Deusivânio mencionou aqui agora, essa história está lá em Mateus capítulo 19, 4 e 5. Por que é interessante frisar isso aqui e reforçar isso aqui, mesmo após uma grande explanação como foi a dele? É porque as pessoas muitas vezes tomam os escritores bíblicos como sendo humanos, né? Apenas o ser humano está falando. Não, isso foi o fulano que falou, foi Moisés que falou. Mas quando Jesus vai citar essa passagem mencionada pelo Deusivânio, que está lá em Gênesis, e ele cita em Mateus 19, ele cita assim: o Criador desde o princípio fez homem e mulher. Ele poderia ter dito assim, né? Assim dizem as Escrituras. Mas ele já diz logo falando que quem estava dizendo não era Moisés, era o Criador. Ou seja, a palavra de Moisés, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, se torna a palavra de Deus. A palavra de Isaías, da mesma maneira, a palavra de Amós ou de qualquer outro escritor bíblico, não foram homens. A própria Bíblia diz que foram homens que escreveram, mas foram cheios do Espírito. E por isso se tornou a palavra do Senhor. Muito bem, se você pegar a Bíblia e for ler, todas as predições da Bíblia se cumpriram ou estão se cumprindo. Então a história, ela confirma o que a Bíblia predisse há muitos anos. Então eu consigo entender assim que a Bíblia ela é digna de toda confiança. Então se eu entendo que a Bíblia é a palavra do Senhor, ela é digna de toda confiança, aí eu olho para a história dos profetas, eu olho para a história dos discípulos, eu olho para a história do próprio Jesus, o Filho de Deus. Ele conhecia a Bíblia, todos eles dedicavam tempo a estudar a Bíblia, a entender a palavra do Senhor. E eu que estou vivendo nos últimos dias da história deste mundo, vou passar por uma crise que a Bíblia diz que nunca houve. Como eu devo, então, me relacionar com esse livro? Ele precisa ser íntimo, muito íntimo. A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens precisam dominar a palavra do Senhor. Então eu preciso saber versículos de cor, eu preciso saber onde estão as passagens que testificam da minha fé.
E eu só consigo isso passando tempo com ela. Deus abençoe você e que este seja o seu livro de cabeceira. Amigos, eu queria deixar uma palavra final sobre esse livro para vocês. Os 66 livros que estão aqui foram escritos para nós, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Mas tem um que eu gosto muito, que é o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito especialmente para nós que somos cristãos da segunda geração. Sabe qual é a tese do Evangelho de João? É que o poder da palavra de Deus é tão poderoso quanto o poder do toque. Ele, quando vai ressaltar os milagres de Jesus, o Evangelho de João, a maioria deles é Jesus falando. Poucos Jesus tocando. Por quê? Porque nós, como cristãos que vivemos nos últimos dias, nós só temos não o toque de Jesus por enquanto, mas temos o toque da palavra. E a tese dele é que a palavra é tão poderosa quanto o toque, que você permita que essa palavra possa tocar a tua vida todos os dias, possa ser íntima, como Deus Silvânio disse aqui, mas que ela possa ser normativa, autoritativa, que ela tenha autoridade de mudar o teu caminho e a tua direção. Que Deus te abençoe ao estudar a palavra dele todos os dias. Amém. E gostaria que Deus Silvânio fizesse uma oração para encerrarmos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela Bíblia Sagrada, que é uma carta de amor a nós. É o Senhor declarando todo o seu sentimento por nós. Muito obrigado por ela, Senhor. E nos ajude, através da presença do teu Santo Espírito, a separarmos um momento todos os dias para ler, para estudar, para entender o que o Senhor tem a nos dizer. Nós te oramos agradecidos em Jesus Cristo. Amém.